A paz de Deus, querida Irmandade. O vídeo que eu postei ontem, ele acabou viralizando. Muitos irmãos, muitas irmãs fizeram comentários. E esse é um deles que se baseou em cima mais ou menos do testemunho que eu conto. A irmã fala aí que o filho tinha 10 anos de casado. E eu tinha exatamente 10 anos de casado quando houve esse startar, né? Essa decisão de que as coisas não estavam boas e que a gente não continuaria mais junto. Como meus pais são separados e eu passei por algo traumático na infância, na separação dos dois, e a minha esposa também, separação dos pais dela, nós viemos de famílias desconstruídas, nós sofríamos muito, né? Com traumas internos. Quando nos encontramos, ainda éramos muito perdidos e fomos pais aos 17 anos de idade. Meu filho hoje tem 12 anos. Eu engravidei a minha esposa com 3 meses de namoro. Ela era minha namoradinha. Na verdade, não era nada certo ainda. E ao longo dos anos, nós nunca tivemos brigas, ofensas, palavrões, essas coisas dentro da minha casa. Nunca existiu. Por mais que os dois tenham um gênio bem forte, a gente sempre foi muito amigo. Porém, o relacionamento esfriou. Eu me afastei totalmente. Ela ainda foi para a igreja com a mãe dela. Conheceu uma pentecostal e continuou indo com a mãe dela no ano de 2017. Porém, ela não conseguiu ficar muito tempo, porque sozinha, né? Não tem quem aguente sozinha. E eu não fazia por onde. Todas as vezes que ela chegava em casa, às vezes eu tava ou dormindo porque bebi, ou em algum posto ou bar. Eu não tinha mais temor, talvez, o suficiente, ou vontade, ou força de voltar, né, pra Deus. Quando eu vi tudo desmoronando, né, que eu vi, tipo assim, a gente sentado pra conversar, que a gente talvez ia se separar ali, eu vi o rosto do meu filho mais velho, né, assim, o semblante de tristeza por estar pegando coisas no ar, como eu, criança, peguei, quando minha mãe e meu pai estavam querendo se separar. E aquilo ali começou a mexer muito com a gente. E ao invés de pôr um fim em uma história de 10 anos, como a irmã pede até oração pro filho dela, acredito que ele vá cair em sã consciência, que ele vai entender qual que é o ouro da terra. E nós fomos buscar ajuda, né? A gente passou por muitas terapias dentro da igreja também, dessa pentecostal que a gente ficou por volta de quase um ano. E como eu falei para a Irmandade, eu sou nascido e criado na graça, então algo me puxava. E eu, como cabeça em Cristo, eu falei, vamos fazer uma visita. Ela sempre teve muito pé atrás com as lendas que são contadas sobre as doutrinas da nossa igreja, sobre coisas assim. Existem doutrinas, mas tem umas que o pessoal exagera. Então, ela foi fazer a visita. A palavra veio justamente para o que ela pediu, que foi casamento, foi restauração. E Deus falou muito aquela semana, congregando intenso, sobre casamento, sobre união, sobre perdão. E nós decidimos continuar, né? Nós decidimos dar uma chance a nós dois. E isso já fazem quase 2 anos. Nós, ano que vem, completamos 13 anos juntos. Mantivemos aquela amizade de antes, mas dessa vez com amor, né? A gente se encontrou verdadeiramente, genuinamente, após Cristo, após a gente ter se rendido a Cristo, a gente ter ido ao caminho dele, em busca dele. Então hoje vivemos uma realidade totalmente diferente. Eu nem achei que ela fosse real, o que a gente vive hoje, porque hoje é brando, sabe? Hoje é claro, hoje é natural, hoje a gente tem prazer de estar vivendo o que Deus preparou para nossa vida, mediante as promessas, mediante a restauração, mediante a criação dos nossos filhos e os planos que a gente tem futuro. Então, irmã, pode deixar, vou apresentar em oração.
E Deus há de abrir os olhos dele, porque se o ouro do céu é a salvação, o ouro da terra é a nossa família. Então Deus seja louvado.